início da Guerra do Pacífico, a Marinha Imperial Japonesa ocupava o terceiro lugar no ranking das maiores forças navais do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Esse período foi marcado por uma frota naval impressionante, composta por 233 navios principais, sendo 205 deles pertencentes à frota combinada. Vamos analisar a composição desta notável frota, e a frota combinada contava com 10 couraçados, 9 porta-aviões, 18 cruzadores pesados, 18 cruzadores leves, 93 contratorpedeiros, 57 submarinos, enquanto as demais frotas eram compostos por 2 cruzadores leves, 19 contratorpedeiros e 7 submarinos. Vale ressaltar que, além da força naval, o Japão também ostentava a terceira maior frota de transporte marítimo do mundo, com uma capacidade de carga que atingia a marca de 6.397.000 toneladas brutas. Contudo, a trajetória do Japão durante a guerra foi marcada por perdas significativas, deixando apenas alguns navios ao seu término. A partir deste ponto, detalharemos os principais navios remanescentes ao final do conflito, classificando-os por tipos. Esses navios estavam listados como ativos na data da rendição em 2 de setembro de 1945, muitas vezes somente no papel, couraçados. Enquanto o Nagato ainda estava em condições operacionais, os couraçados Haruna, Ise e Hyuga sofreram danos severos, com uma inclinação de 12 graus e compartimentos abaixo do convés principal inundados em graus variados. A maioria dos navios principais foi danificada e encerrou a guerra ancorada na costa japonesa. Infelizmente, essas embarcações foram alvo de ataques aéreos durante esse período. É importante destacar que muitos dos navios principais da frota combinada se concentraram na área do Porto Militar de Kure, onde foram atacados por uma força-tarefa americana nos dias 24 e 28 de julho de 1945. Vale mencionar que os couraçados Haruna, Ise e Hyuga afundaram em águas rasas, e partes da superestrutura, torres de artilharia ou outros elementos não afundaram completamente devido à pouca profundidade em que os navios repousavam. O Nagato foi apreendido pelos Estados Unidos e afundado como alvo de teste nuclear no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, em julho de 1946, como parte da Operação Crossroads. Além disso, o Ise foi temporariamente utilizado como habitação antes de ser desmantelado. Lista dos porta-aviões sobreviventes ao final da Segunda Guerra. Porta-aviões Hoshou operacional. Amagi, severamente danificado, tombado em águas rasas. Katsuragi, danos ao convés de voo, ainda navegável. Liu-Hou, moderadamente danificado, usado como bateria antiaérea no final da guerra. Kaiou, moderadamente danificado, afundou em águas rasas, com apenas o convés de voo visível após o naufrágio. Juniou, moderadamente danificado, com danos à propulsão e usado como bateria antiaérea no final da guerra. Também havia navios incompletos, como Ibuki, Kasagi, Azu e Ikoma. Excetuando o Hoshou, que foi o primeiro porta-aviões construído do mundo, muitos dos nomes podem não ser familiares. O Amagi e o Katsuragi eram do tipo Unryu e foram construídos às pressas durante a guerra. Os navios incompletos Kasagi, Azu e Ikoma também eram do tipo Unryu. O Liurou era originalmente um navio-mãe de submarinos convertido em porta-aviões. O Kaiou era um navio de passageiros da rota sul-americana Argentina Maru convertido em porta-aviões, e o Juniou era um navio de passageiros planejado para operar na rota norte-americana, mas que estava sendo construído como Kashiara Maru e foi convertido em porta-aviões. Já o último navio incompleto, o Ibuki, era um cruzador pesado do tipo Suzuya modificado que estava sendo construído e foi convertido para um porta-aviões, mas a construção não foi concluída. Todos esses navios foram desmantelados após a guerra, exceto o Hoshou e o Katsuragi, que foram utilizados para o transporte de repatriados evacuados do exterior antes de serem desmontados. Cruzadores pesados. Aoba, severamente danificado, com a maior parte do navio inundado e a popa praticamente seccionada, afundando em águas rasas. Myoko severamente danificado, com a polpa do navio seccionada,
ancorado em Singapura. Os sistemas de geração de energia e comunicação estavam funcionando. Takao severamente danificado, com a polpa do navio seccionada, ancorado em Singapura. Os sistemas de geração de energia e comunicação estavam funcionando. Tony sofreu danos significativos, inclinando-se a 21 graus para a esquerda e afundando em águas rasas em Etajima. Cruzadores leves. Sacava dano leve e era navegável. O iodo severamente danificado e tombado na região de Idemi. Kitakami dano moderado com avarias nos principais sistemas mecânicos. Cruzadores de treinamento. Kashima estava em boas condições. Yakumo estava em boas condições. O Yakumo era um cruzador obsoleto utilizado como navio de treinamento. Izumo e Iwate severamente danificados, encalhados em águas rasas. Ambos eram cruzadores obsoletos utilizados como navios de treinamento. Os cruzadores pesados Aoba, Tony e o cruzador leve Oyodo foram desmantelados. Miyoko e Takao terminaram a guerra no porto militar de Seletar em Singapura, onde foram usados por algum tempo como navios-mãe para alojamento de pessoal, reparo de outros navios e comunicação em Singapura, mas posteriormente foram apreendidos pela Marinha Real Britânica e afundados. Já o cruzador leve Sakava foi apreendido pelos Estados Unidos e afundado como alvo para teste nuclear no atol de Bikini nas Ilhas Marshall. O Kitakami também foi usado como um navio de trabalho fixo para apoiar o transporte de repatriados antes de ser desmantelado. O cruzador de treinamento Kashima e o cruzador Yakumo foram utilizados como navios de transporte de repatriados antes de serem desmontados. Contra-torpedeiros. 41 navios, 1 severamente danificado, 6 com danos moderados e 3 com danos leves. Navios incompletos 10. Muitos dos contratorpedeiros foram desmantelados após a guerra, mas alguns deles foram usados para o transporte de repatriados evacuados do exterior. Além disso, alguns contratorpedeiros foram transferidos para os Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e outros países aliados como parte das reparações de guerra. Entre eles, destaca-se o famoso contratorpedeiro do tipo Kagerou, o Yukikaze, que sobreviveu à guerra sem sofrer danos significativos. O Yukikaze se envolveu no transporte de repatriados, posteriormente, foi transferido para a República da China em 1947, onde mudou seu nome para Tanian e serviu como navio-almirante da frota da República da China. Ele permaneceu em serviço até ser descomissionado em 1966. Além disso, o contratorpedeiro do tipo Matsu chamado Nashi foi resgatado após afundar, passou por reparos e modificações, e foi incorporado à Força Marítima de Autodefesa do Japão como navio de guarda Awakaba. Submarinos. Total 57. 54 operacionais. Tipo I 30 navios. Tipo ROU 7 navios. Tipo RA 20 navios. Navios incompletos tipo I 7 navios, tipo RA 30 navios. Outros, como o Koryu e Kairyu. Os submarinos conhecidos como tipo I-400 e tipo I-13, incluindo I-400, I-401 e I-14. Foram rebocados pelos americanos para a base no Havaí e afundados ao largo da ilha de Oahu após inspeção. Os demais submarinos restantes foram divididos em várias categorias e afundados em várias localidades, como as águas ao largo das Ilhas Goto, no Estreito de Ki e ao largo de Maizuru. Navio-mãe de hidroaviões. Notoro, dano moderado. O Notoro foi afundado pelos britânicos. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a Marinha Imperial Japonesa encontrava-se reduzida a uma sombra do que outrora fora uma formidável força naval. Ao enumerar os navios tidos como ativos em 2 de setembro de 1945, uma ilusão de uma força considerável ainda persistia. Couraçados 4. Porta-aviões 6. Cruzadores 11. Navio-mãe de hidroaviões 1. Contra-torpedeiros 41. Submarinos 57. Navios de escolta marítima,
conhecidos como Kaibokan pelos japoneses, e 100. Canhoneiras, 14. Torpedeiros, 3. E outros, dos quais vou me abster de enumerar detalhadamente. A grande maioria dos navios maiores do que um contratorpedeiro havia sofrido avarias severas em diversos graus, muitos tombados, adernados, com compartimentos inundados, usados como bateria antiaérea improvisada, incapacitados de navegar e presos em seus portos. Na prática, as forças de contratorpedeiro e submarino tornaram-se o pilar da força de combate da Marinha Imperial Japonesa no fim da guerra. Talvez alguns pudessem ser reparados em situações mais favoráveis, mas danos severos à infraestrutura e a escassez de matéria-prima impediram isso. Nesse cenário sombrio, apenas o couraçado Nagato, o porta-aviões Hoshou e Katsuragi, os cruzadores Sakawa, Yakumo e Kashima, permaneciam em condições de zarpar para o desconhecido, como vestígios de uma era gloriosa que havia chegado ao seu trágico fim. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!